estar com você hoje, juntinhos, aqui para fazermos um mergulho interior e alçarmos para o equilíbrio. Hoje o programa está realmente tentador. Se ligue, nós vamos falar hoje sobre vício sexual pela internet. O que é que acontece? Como isso invade tanto os lares, as famílias e desestruturam relações que até então muitas vezes pareciam equilibradas, harmônicas? Será que isso está batendo na nossa porta e nós não estamos nos dando conta de como essa influenciação, de como essa ambiência desestabiliza, desequilibra o núcleo familiar? Então, vamos falar sobre isso. Agora, se você quiser reconstruir as suas emoções conosco, nos envie a sua história pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntinhos reconstruindo as suas emoções. E não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Tem assuntos interessantíssimos. Então é isso. E hoje nós estamos com uma convidada querida aqui na nossa salinha, que você já conhece, que sempre está conosco aqui para reconstruir suas emoções, que é a amiga querida Leila Brandão. Ela é parapsicóloga, palestrante, escritora e vem bater um papo gostoso com a gente. Seja bem-vinda ao Reconstruindo, Leila. Obrigada, Iraci. É uma alegria, eu sempre repito isso, que o Evangelho é alegria, né? É verdade. A gente, quando compreende a razão da vida, por que a gente está aqui, quais são os motivos das nossas dores, a gente sente um conforto muito grande de viver e de enfrentar todas as lutas, né? É verdade. Então, eu te agradeço muito você me convidar, eu fico muito feliz e honrada de poder colaborar de alguma forma para levar paz, alegria, né, entendimento aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. É isso aí. Muito bom. A história é de uma telespectadora que pediu para não ser identificada, dizendo que para ela é muito constrangedor. Ela tem 45 anos, mora em São Paulo, é casada há 22 anos e diz o seguinte: meu marido é viciado em sexo pela internet e eu já não sei mais o que fazer, porque isso me dói muito. Ela diz: eu acho que já estou em depressão. Quando acontece de flagrá-lo, ele diz que não vai fazer mais, que não vai mais acessar, que vai se comportar, enfim. Nós brigamos muito, eu choro muito, me sinto muito agredida, muito mal, me tranco no quarto e passo semanas sem falar com ele. E ele vem, pede desculpa, pede perdão e passa um tempo normal. Porém, cada vez que eu o encontro no computador, meu coração já dispara, já me dá enjoo, ânsia de vômito, eu já fico muito nervosa, porque a sensação que eu tenho é que ele já está novamente fazendo isso. Se eu falo alguma coisa para ele e ele está comportado, não está fazendo nada, ele descarrega em cima de mim e diz que eu não confio nele, que eu só sei pensar mal dele e a coisa pega fogo. Se acontece novamente e eu flagrar novamente e ele fez novamente, ele diz que ele vai parar com isso, que ele não vai repetir mais, mas que isso é mais forte que ele
e ele não consegue dominar. Isso já está afetando completamente o casamento do casal e diz que a relação sexual deles vai de péssimo a pior, porque já não tem mais clima para isso e ela sente que ele procura reprisar o que ele vê na tela com ela e isso está fazendo muito mal a ela. Então, ela está pedindo ajuda. Isso é muito mais comum, não ser comum, normal, mas no fato de acontecer com uma grande frequência nos lares, muito mais do que se fala, né? Eu acho que quase não se fala nisso, mas eu acho que tem muitos conflitos dentro dos casamentos, nas relações familiares devido a isso, não é não, Leila? É verdade. Assim, Nietzsche, que é o anticristo que a gente chama, ele foi muito feliz quando diz que nós somos escravos dos vícios, porque existe o vício da bebida, do álcool, que é dificílimo de tirar também, tem o vício do cigarro, tem o vício da maledicência, tudo isso é vício. É Tem o verdade. vício da depressão, tem pessoas que é viciada em ficar depressivo, não que seja culpa do depressivo, porque isso aí daria uma outra história. Com E tem o certeza. vício da pessoa no outro. Tem gente que vicia no outro. Ah, eu só vou ser feliz se o outro estiver perto de mim, etc e tal. Tem pessoas que têm o vício de juntar coisas materiais. Eu só vou ser feliz quando eu tiver uma casa, um carro, uma mulher. Eu só vou ser feliz. Então, nós desenvolvemos esses vícios escravizantes. E o Exato. vício sexual é um deles. Pelo relato da nossa amiga, ela diz que ele é um bom marido no sentido de que ele não tem nenhum outro vício, que não seja esse, ele não fuma, ele não bebe, ele é É. uma pessoa trabalhadora, ele mantém a família, ele é um bom pai, ele não tem nenhum outro vício que não seja esse. Mas esse é um vício, como é que eu vou dizer, muito que envolve muito a atmosfera fluídica da casa, a egrégora que a gente Nossa. chama, né? É. É um Muito. vício que muda o ambiente da casa, o ambiente deles dois, porque o vício, a sexolatria, é um vício escravizante também, muito Sim. escravizante, porque o impulso é muito forte. E, Exato. normalmente, ele não começou nessa vida. A pessoa traz Esse essa vício, né? traz esse hábito, vamos dizer assim, É. esse hábito condicionado, porque o condicionamento é esse, quando você faz muitas vezes, igual você almoça todo dia, meio-dia. Quando chega meio-dia, se você não vai almoçar, você fica salivando, igual o Já dá cachorro fome. do Pavlov, né? Você É. fica salivando, está na hora de eu comer, porque eu me condicionei. Então, a relação sexual, a sexualidade, é uma coisa forte na nossa vida. Todos nós precisamos do sexo, que o sexo é uma energia criadora. Com certeza. Mas se você se vicia nisso, aí é um impulso muito forte que é difícil, de difícil solução, se os dois não estiverem dispostos a vencer o problema. Porque não é só ele, mas são os dois que fizeram uma parceria nessa existência. Isso é assim, na minha opinião, de parapsicóloga e também de psicologia, que eu também fiz. O que precisa ser feito nesse caso? É preciso que ela mude a egrégora, a energia do seu lar. Então, eu recomendo a essa nossa irmã que comece a fazer o evangelho no lar, ainda que sozinha. Porque se ela começa
a estudar o Evangelho de Jesus, falar em voz alta, até para ela mesma ouvir, para a egrégora que está lá no ambiente, porque os espíritos nos seguem, né? Com certeza. Kardec Se afiniza sempre aquilo que a gente está pensando, sentindo constantemente. exatamente. E os parceiros dele das vidas pregressas estão todos lá, Exato. porque isso é parceria. Que a sexualidade não começou, esse desvio sexual dele não começou agora. Não é de repente, Não é de pronto, repente era eu tudo virei perfeito sexóloga. É. e, né? Senão ele saía de casa, ia procurar outras mulheres. Se fosse um desvio de caráter dele, digamos assim, ele não ia satisfazer só com a coisa da internet. Então, essa viciação vem de longe. Ele sofre, eu imagino também, porque a pessoa sente culpa. Ele deve estar se torturando ali, porque quando ele fala é mais forte que eu não quero ajuda, né? consigo, e pede ajuda, é porque ele não vê... Felicidade ele naquilo, não né? vê resultado positivo, porque ele já, pelo que ela diz, ele já está tentando sair disso há muito tempo, e sozinho não vai conseguir Não os vai dois. conseguir, não vai conseguir. Se ele não pedir uma ajuda de uma terapia, a terapia também ajuda. Uhum. Mas, especificamente, a mulher que está percebendo esse transtorno dele, que isso é um transtorno, que ela possa mudar a egrégora do ambiente. É parar de falar mal, se tiver filho, não me lembro se ela tem filho ou não, mas Ela não tocou no coloca, assunto, né? Porque, às vezes, a mulher ainda ocorre o erro, fala, seu pai não presta, seu pai é isso, ainda cria uma egrégora mais pesada ainda, né? Então, nesse caso, o ideal é fazer o culto no lar, ainda que sozinha. Se ela não tiver ninguém que possa fazer com ela, que ela faça. Porque, minha irmã, agora eu vou dizer direto para você, os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e atos, como disse Allan Kardec, Sim. muito mais do que a gente pode imaginar. É verdade. Então, assim como tem espíritos agindo sobre ele para que ele procure esse prazer de segundos, né? Que o orgasmo é um prazer muito pequeno. Se não tem vamos dizer, a correspondência ali, é uma coisa muito pequena, é uma coisa de momento. Então, ele tem que ficar repetindo, repetindo, repetindo para poder se satisfazer. E nunca satisfaz, porque é igual bebida. Você bebe, 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 bebe e nunca está satisfeito. Exatamente. Então, ela precisa tomar uma atitude nesse sentido, de buscar ajuda no Evangelho de Jesus, né? Conversar abertamente com ele, que ela já deve ter conversado, ela falou que chora, ele fica agressivo também, porque ninguém que está feliz agride, né? Com certeza. Quando as pessoas estão agressivas, é que elas estão carentes de afeto e ela, também. como esposa, numa situação dessa, ela se sente agredida, ela se sente menosprezada. Ela diz que ela tem já ânsia está de vômito, achando né? que ela pode estar em depressão. É óbvio que ela está realmente em depressão, né? Porque a sensação de menos-valia, de baixa autoestima dela e vê-lo dessa forma, né? Colocando ela em segundo plano ou terceiro, a gente não sabe, mas uma situação dessa traz um desequilíbrio, um desajuste ao casal, à ambiência toda muito forte. É verdade. É muita dor. É muita dor, muita energia desequilibrante, né? Uhum. Que tudo é energia. Nós vivemos num mundo de energia. Nós exteriorizamos energia e captamos energia. Então, é uma troca energética constante. E na sexualidade, essa troca energética é complementada pelo carinho, pelas carícias, por muitas outras coisas que faz a relação sexual valer a pena. Com certeza. Não é só fazer o filho. Mas não. Tem que ter, é um momento de amor, né? De troca energética maravilhosa. De troca de carinhos, né? E a gente muito não é importante. como um animal que faz a sexualidade por trás, a gente faz de coração para coração. Então, é uma coisa muito forte, muito bonita entre os seres humanos.
Agora, se ele entra com essa outra energia desequilibrante, ela se desequilibra também, fica todo mundo numa energia péssima, aí começa a violência, começa a insatisfação, começa a depressão, de ambos os lados, ninguém está feliz. Com Isso é uma guerra. certeza. Numa Com guerra ninguém é certeza. feliz, né? É, não tem como. Então, minha irmã, eu sugiro que você busque Jesus. Jesus é o grande terapeuta da nossa vida. Da minha, pelo menos, sempre foi nos momentos mais difíceis, porque não tem uma relação a dois que seja fácil. Não nesse Todo mundo de mundo expiações tem e os provas. seus pedaços, as Todo suas mundo tem. lutas, suas provas, E né? você tomar decisão, fazer escolha, é um negócio que a gente sabe que todos os nossos atos têm consequência. E a responsabilidade entra aí. Então, se você esgotar as suas energias, se você fizer tudo que sabe para ajudá-lo e não tiver solução, então aí é adiar essa convivência. Porque ninguém merece matar o outro de tanta rejeição, de tanta, sei lá, de tanta violência, porque isso é uma violência, né, Iraci? Com certeza. É um mal-estar muito grande, porque por mais que passe um período e esteja tudo bem, mas inconscientemente, na mente dela, quando ela está no ato de relação sexual com o marido, eh, ela está pensando, será que ele está pensando nisso? Será que... É, Então, acaba sendo uma tortura muito grande. é. E do lado dele também, porque ele também deve pensar a mesma coisa. Será que ela está pensando o que eu estou pensando? Fica Né? um jogo de culpa, né? Ah, ela está me rejeitando, então, mas a culpa é minha. Não, mas não é culpa minha porque eu não faço porque quero. Então, quer dizer, tem uma série de coisas ali que é necessário um trabalho de terapia. Eu acredito que ele precise fazer terapia sozinho, ela precise fazer sozinha, com terapeutas diferentes, e eles precisam aí sim fazer uma terapia de casal, que é para ajudar, reajustar, equilibrar, amadurecer, porque de uma certa forma falta um amadurecimento, né? Nós somos controladores das nossas vontades, né? Aí você falou tudo, aí eu ia chegar na vontade. Emmanuel tem um estudo no livro Pensamento e Vida que chama Vontade. Eu acho esse estudo assim libertador, porque as pessoas falam assim: "Ah, mas é fora do meu controle, é fora da minha vontade". Não é. Então a pessoa tem que entender que está fora por um tempo, mas a vontade, até o Einstein fala isso, a vontade é uma energia tão poderosa que ela é mais forte do que a bomba atômica. Então, se a pessoa aciona a vontade e fala Exato. assim: agora, a partir da minha vontade, eu vou mudar esse esquema aqui. Toda vez que eu tiver esse impulso, aí ele vai fazer uma negociação com ele mesmo a respeito de como acionar a sua vontade. Porque Emmanuel fala assim: a vontade é o big boss da nossa mente. É como se a nossa mente fosse um escritório e nesse escritório tivesse 4 departamentos importantes. Olha aí, minha irmã. O departamento da inteligência, o departamento da imaginação, o departamento do desejo e o departamento da memória. Exato. Então, essa vontade gerencia o nosso desejo, gerencia a nossa inteligência, gerencia a nossa imaginação e a nossa memória. A imaginação, que é essa possibilidade que o ser humano tem de criar imagens, de imaginar, é que está sendo forte nele. Ele fica imaginando aquelas coisas do passado, se misturam todos através dos sonhos, os obsessores resgatam ele, leva para lá, mexe com essas energias todas bombásticas de bicho, né? Que a sexualidade, quando não tem o amor, é a sexualidade do instinto.
Com certeza. Então, fica nessa sexualidade de bicho, que é prazerosa, o bicho tem prazer. Então, fica nessa sexualidade. Se ele conseguir dominar a sua imaginação, né? Eu não quero pensar mais nisso. Isso daí eu tenho que tirar, eu tenho que limpar minha mente dessas imagens. Eu sei que é difícil, porque já está viciado. Com né? certeza, é. Então, vai exigir isso que você falou, uma enorme força de vontade. Ainda que ele pegue o melhor dos terapeutas e diga assim, isso aí é culpa da sua mãe, é culpa do seu pai, porque seu pai nem sempre agiu dentro do dever, o seu pai te deu o exemplo, porque tudo isso pesa, né, Iraci? Tudo. O São seu coisas que pai nós não agiu trazemos. dentro desse projeto, da responsabilidade, do dever cumprido, sua mãe também tem responsabilidade nesse caso e tal. Ainda que se monte toda a história psíquica dessa criatura, vai depender da vontade única, exclusivamente dele. E a determinação que ele tem aí. Porque não adianta a gente falar assim, olha, tá vendo? São os espíritos obsessores de outra vida. Olha só, os espíritos Isso mesmo, a gente obsessores, eles existem e sempre existirão, porque é uma condição ainda das nossas deficiências, das nossas diferenças como pessoa. Só que, com obsessor ou sem obsessor, eu, espírito, sou o mesmo. Então, aquele que eu era na encarnação anterior, eu continuo sendo essa. Eu só mudei o meu avatar, a minha roupa. Mas é o que está dentro da pessoa, né? Do espírito. É o que está dentro da pessoa. Então, se a gente atrai aquilo que a gente se afiniza, então é óbvio que é algo que parte dele, não parte de fora para dentro. As imagens que ele está criando, está trazendo. Uhum. Então, você traz na sua imaginação, você vê uma pessoa X, você imagina aquela pessoa, que a nossa mente constrói uma narrativa. Uma Isso. pessoa chegou ali, olhou para mim, eu falei, nossa, me deu um olhar diferente. Aí começa a minha narrativa, entendeu? Isso. Meu Deus do céu, por que ele me olhou dessa forma diferente? Mas eu gostei. Ah, então, aí começa. Uhum. Tudo começa com a sua imaginação. Às vezes a pessoa começa de uma forma tímida, né? Ah, eu vou ver, todo mundo falou que é bom, deixa eu dar uma olhadinha nesses negócios aqui. Mas aí começa ali e aí mexe na libido, mexe no prazer, que todo mundo precisa ter prazer, nós somos seres desejantes. É verdade. Como diz Emmanuel, nosso departamento do desejo. Tem até André Luiz escreveu no livro, acho que Mundo Maior, ou Ação e Reação, não me lembro, ele fez um capítulo sobre o desejo central, dizendo que a gente tem um desejo que é primordial na nossa vida. E esse desejo, ela marca a característica da nossa persona, da nossa personalidade. Então, por exemplo, a pessoa que quer ficar rica, o desejo central dela é amealhar dinheiro. Então, a pessoa foca naquilo e trabalha toda a vida com aquele desejo. Outra, não, eu quero ter poder. Ah, não, meu desejo central é ser muito bonita. Todos os esforços São centralizam focados naquilo. para o desejo central. Exato. Então, você conhecendo o seu desejo central, você já se conhece um pouco mais. Aí você fala, por que na vida eu me frustrei tanto porque eu perdi determinadas coisas que eu desejava? Perdi. Mas tem pessoas que perdem e até morrem para a vida porque perdeu. Né? É verdade. Então, a gente não tem que morrer para a vida porque perdeu alguma coisa que desejou. Nós somos seres desejantes. Mas quando é o desejo central, é o que... André Luiz fala isso, é o que movimenta a pessoa. Exato. Então, nesse caso em particular, como ele se viciou na sexolatria, foi um dos desejos centrais dele. E vem de longe, porque a pessoa cria esse hábito. Porque se você não criou esse hábito no passado,
Não é que a gente culpe só os obsessores que vêm, porque, como você disse, a gente é que chama, né? Uhum. Mas como a gente viciou a nossa alma imortal nessa direção, quando você renasce numa nova oportunidade. Aí os pais vão te direcionando, mas você já vê desde pequenininho aquelas crianças que já são mais sexuais, vamos dizer assim, que já têm mais desejos nessa direção. Então, os Exato. pais vão tentando conduzir, Uhum. dando, como diz Freud, ele diz que a educação é como se fosse uma tela, né? Que não te permite, em determinados momentos, realizar certas ações. Mas quando você se vicia em álcool, você bebe, se vicia em droga, essa tela vai sendo dissolvida. E Sim, aí o homem velho aparece exato. no hábito, entendeu? Então a coisa é muito sutil. Quando Jesus recomendou orar e vigiai, é para que a gente vigie essas ideias que vêm sutilmente na nossa cabeça, que não é do obsessor, é nossa mesmo, Uhum. mas de hábitos de vidas anteriores. Olha Exatamente. como o Espiritismo é claro, né? Muito, muito, muito. E ele vem mostrando de uma forma tão simples É. como você é você mesmo. Ponto. Ponto. E eu fico falando isso em voz alta até para mim também, porque a gente tem que se vigiar, porque às vezes vem esses pensamentos inoportunos É. dessas almas gêmeas que aparecem no nosso trânsito, né? É E que você fala, verdade. epa, algum sinal vermelho aconteceu aqui. Mas é aquela tela que Freud fala da educação. Você recebeu uma educação que algumas coisas não te permite que você repita. Exatamente. Mas se você não tiver vigilante, Iraci, esse Nossa, impulso é muito forte. Você embarca nessa canoa aí que o nosso irmão embarcou. Mas com tem saída, certeza. viu, minha irmã? Você que tem saída. Tudo tem solução. E Só, né? até auxílio com tratamento espiritual, né, para Também. que aquela configuração de memória que ele está vivenciando, que ele está viciado, para que comece a enfraquecer, para que comece a descaracterizar, né? Então ele vai começar a substituir o tempo ocioso dele, o tempo de distração dele, Com em outros coisas, trabalhos, né? em coisas mais edificantes, coisas mais elevadas que não sejam isso. Se ela fazer um retrocesso, ela vai ver que isso, se eles têm 22 anos de casado, que isso não começou agora, com a internet. Isso é algo que é anterior à internet. É verdade. Então, ela precisa fazer uma reflexão que provavelmente ele já dava sinais no próprio comportamento dele, no relacionamento com ela, no comportamento social dele. Ele já dava sinais disso. Isso não é assim, É verdade. né? E isso tem solução, né? Porque existe vícios bem piores do que isso aí, eu acho. Tem vícios que são insuportáveis. A violência, por exemplo. Mulher apanhar de marido, ninguém merece isso, mas existe essa Existe. violência. E a mulher suporta, e tem umas que gostam até de apanhar, como dizia Leila Diniz, né? Então, existe, num relacionamento, existe coisas muito ruins que podem ser curadas ou evitadas. Quando não dá mesmo certo, eu não faço apologia do casamento, não pode ser desmanchado. De Porque jeito pode, nenhum. pode e deve. Porque Exatamente. quando está se perdendo a dignidade, né, ninguém pode tirar a dignidade do outro. Quando você está perdendo a sua dignidade, então vamos adiar, né, vamos colocar numa próxima encarnação. Isso é a beleza do Espiritismo, a clareza.
Porque a gente não vai deixar de enfrentar o problema com a criatura que veio ao nosso encontro, porque não veio à toa, né? Exatamente. Depois de 22 anos juntos, os dois aprenderam muita coisa, um com o outro, cresceram, porque o casamento permite que a gente cresça, Com certeza. apesar da dor. Mas se não deu, não está dando resultado, está insuportável, um está machucando o outro, vai até morrer mais cedo de tanta dor, é melhor adiar, né? Sofre um tanto e adia, gente. Numa próxima encarnação pode vir como filho, que ela vai corrigir, pode ser como um irmão, pode ser Com como um parente certeza. próximo, né? Tudo tem solução. Agora, só não pode deixar ficar como está, né, Iraci? Não, porque se ela ficar esperando que o movimento seja da parte dele somente e coloque tudo nas mãos dele, olha só, o problema é seu, é você que faz isso, é você que tem esse vício, é você. Se vira. Não, o problema que está É dos dois, né? acontecendo é na relação dos dois. Porque Exatamente. mesmo ela diz que a relação sexual dela com o marido já não é uma relação saudável, né? Então, se está fazendo mal a você, você tem o direito, sim, de botar um bloqueio. Pera lá, assim não dá, É verdade. né? Mas, como ele pede também ajuda para ela ajudar ele a se tratar, a curar, eu acho que vale sim um esforço de procurarem profissionais especializados para poder dar esse ajuste, essa orientação, porque existem muitas técnicas para a gente poder tirar vários vícios que a gente tem. É A gente tem verdade. muitos vícios, né? Tem pessoas que têm vício de tomar medicamento para dormir. Toma tantos anos que não sabe nem como é, não sabe nem se faz efeito, mas já viciou naquela situação. Então, precisa ter Uma um ajuda, né, trabalho, profissional, exatamente, para você ir se descontaminando. E no caso dele, também é isso, é descontaminando, desviciando a mente naquilo que está atormentando, atormentando. né? E se aquilo está gerando um prazer a ele, então ele tem que descobrir o que é que está faltando na vida dele para que ele tenha prazer na vida. O prazer sexual não é único. A gente Não é tem o único. prazer na alimentação, prazer de passear, prazer de estar com uma pessoa e tantas coisas. Agora, ele tem que buscar ver o que está faltando, onde está essa falha e por que é que ele está canalizando tudo para esse lado. Esse foco, né? Porque É que traz as muita pessoas frustração. acham que ninguém está vendo. É igual traição, que a gente vê entre marido e mulher. Ah, mas ninguém está vendo. É, ninguém vai saber, a gente vai fazer tudo escondido, vai arrumar um apartamento, não sei o quê. Só que a energia entrou. A pessoa não está vendo, mas no desdobramento, os dois percebem o que está acontecendo. Com certeza. Tem um elemento estranho que entrou no meio da relação. Não dá para. Às vezes as pessoas convivem com isso e tem tanto medo de uma separação que finge até que não vê. Mas está sentindo o que você falou. Tem anos que já está acontecendo o problema, mas ninguém tem coragem de falar no problema. Então, o importante, meus irmãos, é a gente encarar o problema de frente. Está havendo um problema, nenhum de nós está feliz, vamos conversar, vamos achar uma solução, vamos pensar junto numa solução. Mas eu entendo perfeitamente o papel dela, porque é muito ruim essa situação. Com certeza. E dentro de um trabalho com um profissional, com um terapeuta, com tudo,
buscar estabelecer tempo para isso. É óbvio que a mente da gente, a gente não fala assim, olha, em 30 dias você nunca mais pensa nisso, pronto, acabou, resolveu. Não é assim que Não é funciona. assim. É. Mas quando a gente fala estabelecer tempo, ou seja, metas para que o trabalho seja gradual e tenha lá o sucesso no que estão buscando, para não virar uma coisa, não, estou fazendo terapia já tem 5 anos, tem 10 anos que eu estou fazendo terapia. Isso mudou o que na tua vida? Se não mudou nada, é sinal que a terapia não está prestando. É verdade. Vamos Mudar combinar. de terapeuta, vamos combinar. Exatamente. Então, esse É. negócio de falar assim, não, eu faço terapia com fulano não sei quantos anos. Eu falo assim, olha só, terapia não é bengala, né? Se não mudou nada na sua vida, é sinal que não está funcionando. Não está adiantando. Então, e você tem que aprender a caminhar com as pernas próprias. É verdade. Não é ali onde você vai buscar a solução todo dia. Então, por isso que é importante estabelecer tempos, metas, limites ali para que eles consigam, através de um esforço, sim, se ajudarem, né? E entra essa vontade poderosa do ser humano, né? A É verdade. vontade é uma energia muito poderosa. Quando você aciona a sua vontade, você consegue estabelecer a meta e consegue alcançar a meta. Basta desenvolver essa vontade. Então, meus irmãos, olha, passe ajuda, se você é espírita, se não é, a gente não sabe, mas o passe ajuda muito, que ele se proponha a frequentar uma reunião, ouvir palestra, para entrar outros elementos para ele pensar na cabeça, porque a nossa mente é assim, quando você tem um conteúdo, você fica só pensando naquele conteúdo. No momento que você troca de conteúdo, a coisa, você começa a acionar outros conteúdos, né? Exato. Como diz esses estudiosos aí do computador, você tem uma programação, se você usar sempre a mesma programação, você não vai conseguir mudar. Você tem que botar programas novos. Exato. E a doutrina propõe a caridade como um programa novo. É verdade. Quando você partir para a caridade real, ajudar alguém a se erguer, etc., tudo vai mudar. Exatamente. É por aí mesmo, né, Leila? É por Tudo aí. tem solução. Não tem como. Até para a morte tem solução, porque o corpo morre, mas o espírito continua vivo. Leila, verdade. em uma palavra, uma emoção para nossa amiga reconstruir na vida dela. Olha, minha irmã, esperança, tá? E tudo passa nessa vida, absolutamente tudo. Nada é determinante, é determinado para ficar. Você merece ser feliz, seu marido merece ser feliz e depende de vocês. Vamos lá, né? É isso aí. Vamos buscar. Leila, obrigada pela sua presença aqui com a gente agradeço. novamente. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada. Paz. Após toda essa dissertação que fizemos sobre as emoções que precisam ser reconstruídas hoje, vamos ver o que a doutora Anise da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: quando a dor emocional cala fundo e a boca se fecha, negando o direito da mente de se expressar, de sentir, a angústia quebra a resistência corpórea e aciona como uma válvula de escape algum órgão em estado de maior vulnerabilidade genética ou fragilidade adquirida. Então, não adianta, quando acontece essas situações, esses transtornos que te angustiam, você
discutir ali na hora, num rompante de nervos, e correr para o quarto, entrar, fechar, bater a porta e passar dias, semanas amargurada, sem falar nada, sem conversar com o seu marido, sem entrar no entendimento. Doutora Anise diz que quando a boca silencia, o corpo fala, ele expressa aquilo que nós estamos guardando aqui dentro. Tanto que você diz que sente ânsia de vômito, sente enjoo, sente dor de cabeça, dores no corpo. É o corpo expressando, fala comigo, cuida de mim, eu estou precisando da ajuda, eu estou precisando de socorro. E é a depressão que está batendo à sua porta. É o momento de você buscar se estruturar junto de um profissional da área, de um psicólogo, para que ele ajude você a equilibrar, sim, as suas emoções, os seus sentimentos, a colocar para fora tudo isso que está te angustiando, que está te atormentando, para que você, juntamente com seu marido, possa entrar num diálogo saudável e encontrar uma solução para esse vício que é devastador dentro dos lares, que traz muita dor, abaixa a autoestima completamente, traz muita angústia, e sem contar de toda a ambiência espiritual que ali ronda, que ali destila todo o mal-estar, todo o transtorno em que essa situação apresenta. É normal querermos sentir prazer. Relação sexual, ela é linda, extremamente saudável. Fazer amor é uma obra divina. Só que quando aquilo se extrapola pelo vício da internet, de assistir coisas, de se masturbar, de entrar numa área mais conflituosa, desestrutura toda a ambiência familiar, desestrutura completamente a relação de um casal, fazendo com que ela fique minada, fragilizada. Um cristal, quando ele se quebra, não adianta a gente colar todos os pedacinhos, os caquinhos, porque mesmo colando, ele vai ser um cristal quebrado. Todas as marcas ali vão permanecer. E é exatamente quando se quebra dentro de nós o cristal, a beleza do nosso relacionamento. Então, carece sim, tanto você quanto seu marido, fazer terapias, buscar um tratamento espiritual, buscar um atendimento fraterno, buscar se equilibrar, fazer evangelho dentro do lar, buscar leituras edificantes, ocupar o tempo com amor, com caridade, com outras coisas que tirem do seu caminho toda essa viciação, ou, se necessário for, até colocar um basta na relação. O que você não pode é se desestruturar mais e deixar que a dor mine o seu corpo físico e adoeça. Então, se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem contando qual é a sua angústia, qual é a sua emoção, qual é o desequilíbrio que lhe atormenta, pelo WhatsApp
21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntinhos, reconstruindo as suas emoções. Não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube e compartilhar com os seus amigos, pois assim, além de te fazer bem, vai te dar o carinho com o seu amigo, levando a ele uma oportunidade também de se libertar das suas emoções que minam e trazem dores. Então é isso aí. Uma semana de muita paz, muita luz, muita bênção e beijinho super carinhoso, muita paz.